diarreia. Para ser diarreia, gente, tem que ter pelo menos 3 evacuações líquidas no dia, em 24 horas. A Organização Mundial da Saúde fala que menos de 3 não é diarreia. Às vezes a pessoa tem um episódio de fezes líquidas, tá? Isso não é diarreia, tá bom? Então é uma alteração desse hábito intestinal normal do indivíduo, aonde a quantidade dessas fezes elas ficam numa consistência bem mais líquida, tá? E pode ou não estar associado com muco ou sangue. O que acontece, então, é que tem um desequilíbrio aqui, tá? Vai ter um desequilíbrio entre os mecanismos de agressão da mucosa e os mecanismos de proteção. Então, o que acontece é a gente tentar entender qual foi o agente que provocou, o agente etiológico, e como está a sua proteção, tá? Então, vai ter um desequilíbrio entre esse agente, vários agressores, para pouca proteção, de repente, tá? Vai ter, às vezes, por que às vezes você vai num restaurante, todo mundo come praticamente a mesma coisa, mas só você passa mal. E as outras pessoas não passaram mal. Tá? Então, isso às vezes acontece, né? Então, você teve ali um agressor, um agente etiológico, mas você também tem, como eu mostrei anteriormente, uma proteção, né? Nós temos a nossa mucosa, a lisozima, a nossa própria microflora, tá? E acontece que alguns fatores, isso vai ter um desequilíbrio. O agente etiológico vai ser capaz de diminuir essa proteção. Vai ter um distúrbio na absorção de micronutrientes. Por quê? Porque vai ser gerado, então, um alto volume de líquido para a luz da mucosa ali, tá? Vai ter que gerar bastante água ali, a fim de que esse intestino aumente o peristalse e elimine esse agente etiológico. Por isso que é correto, quando a gente fala que não se deve tomar remédio para segurar a diarreia. Antigamente se tomava, né? As nossas avós aí davam uns comprimidos, remedinhos, chá para segurar, mas na verdade realmente você tem que eliminar. Tá? Então, tem que se preocupar em hidratar esse indivíduo, mas não segurar as fezes. Então, vai resultar numa secreção excessiva. E essa secreção excessiva, né, porque já que a gente está falando de pelo menos mais de 3 vezes ao dia, e dependendo do caso, chega a 12, 15 evacuações líquidas no dia, dependendo da doença, isso sim vai ser uma agressão a essa própria mucosa. E vai ter também alteração nas microvilosidades que eu falei, vai achatar aquelas microvilosidades. Então, podem ser agentes químicos, físicos ou até biológicos. A primeira tipo de diarreia que eu quero comentar é a diarreia osmótica, tá? Onde a gente tem uma associação aí de uma má digestão ou má absorção de carboidratos, muito relacionado com uma ingestão excessiva, quando a ingestão supera a capacidade digestiva do intestino. É aquele caso comum das pessoas que vão no rodízio, vai na feijoada, ou come muito ovo de Páscoa, como teve agora, e depois passa mal, né? Teve diarreia, tá bom? Porque teve uma ingestão alta demais, né? Onde o intestino foi incapaz de absorver todo esse carboidrato que chegou de uma vez, tá? Então, é uma situação onde ocorre uma hiperosmolaridade. E aí resulta num aumento de secreção de água para esse meio, para essa mucosa, a fim de gerar uma isotonicidade, né? E não pode ficar numa situação de hiperosmolaridade. Eu tenho que deixar sempre de forma isotônica, né? Então, por isso, acaba jogando mais água ali, aumentando esse peristaltismo para o indivíduo voltar ao que estava antes, né? Também pode ser, né, relacionado com alguns casos da doença celíaca, tá? Mas a gente vai falar de doença celíaca mais para frente. Outro tipo de diarreia é a diarreia secretora, onde tem uma maior secreção de água, o nome já está falando secretora, mas aqui eu tenho uma secreção mais abundante. Ela não tem lesão à mucosa, tá? Ela está mais relacionada com medicamentos, antibióticos, por bactérias, então Escherichia coli, Shigella, a salmonela, tá? Então, muito relacionado quando é alimentar, né? Saladas, por exemplo, tá? E o excesso da produção de hormônios, tá? Então, às vezes tem um estímulo maior da secreção
de água e eletrólitos, a própria gastrina faz esse estímulo de secreção de água e de eletrólitos, tá? Então, é bem comum, por isso que é chamada de secretora. A exudativa, lembra uma secretora, ou seja, tem bastante volume de água, só que também tem junto sangue, muco, proteínas, restos não digeríveis, né, restos celulares. Então, aqui está mais relacionado a processos crônicos. Então, doenças, né, como aqui, ó, doença intestinal, inflamatória intestinal, tumores, parasitas mais resistentes, tá? Então, aqui não é só uma saladinha mal lavada, tá, gente? Aqui eu tenho um processo maior de agressão à mucosa, tanto que nas fezes vão aparecer muco ou sangue, tá? Restos de proteínas também. E a motora, que o nome já está dizendo, o problema vem da motilidade. Então, é um intestino mais parado, muito associado no cólon irritável, porque pode ter tanto um excesso de motilidade, mas também como um intestino mais parado, com baixíssima motilidade, tá? Então, aqui acontecem as duas coisas no colo irritável que aqui a gente está falando mais da diarreia, né, motora, então vai ter uma alta peristalse, mas saiba que também acontece de ter episódios de hipotonia, tá? E também relacionado com tumores, então, onde tem um aumento desse tônus da parede, né? Ele aumenta um pouco a motilidade. Pode gerar, então, né, um outro processo grave que também pode ocorrer no intestino, não é só a diarreia, né? Seria bom se fosse só diarreia, mas a síndrome de má absorção. Então, ou síndrome desabsortiva, tá? Que não é uma doença propriamente dita, é um conjunto de sinais, um conjunto de manifestações clínicas, né? Tanto que a gente chama de síndrome, né? Por ter alguma alteração na função absortiva desse intestino delgado. Então, eu tenho aqui alguma coisa que gerou a função absortiva no intestino, e a gente chama de síndrome de má absorção, porque vai gerar má absorção de uma forma bem generalizada, de vários micronutrientes, tá? Então, pode ser por uma gastrectomia, pode estar relacionado com isso, ou por alguma doença hepática prévia, e vai comprometer o intestino, ou por proliferação de bactérias, e aí a gente já falou um pouco da disbiose, né? Então, se eu tenho mais bactérias patogênicas, por exemplo, ou se eu vou ter divertículos, que são pequenas bolsas, eu falei dos divertículos no esôfago, né? Pequenas bolsas onde se acumulava alimentos, né? Aqui, nesse caso, vão se acumular bactérias e fezes. Então, ali eu vou ter um crescimento maravilhoso para as bactérias patogênicas, né? E as próprias doenças inflamatórias intestinais vão levar lesão na mucosa, gerando, então, uma síndrome de má absorção. Os sinais e sintomas que mais acontecem nesses indivíduos é a perda de peso bem rápida, né? A perda de peso excessiva, gerando uma anorexia. Essa anorexia pelo próprio medo de comer e ter diarreia. Tá? Então, tem distensão abdominal pela alta produção de gases, tá? Então, o indivíduo tem uma superprodução de bactérias ali, gerando bastantes gases e dá uma distensão. E gera muita dor, tá? Esse paciente fica... Quem tem distensão abdominal por gases, tem uma região do quadrante inferior do abdômen mais dolorido. Perda muscular também é comum, até porque você não está tendo uma boa absorção, né, de aminoácidos. E fezes mais claras e gordurosas, se forem principalmente um comprometimento hepático ou pancreático, e pode também ter pacientes com edema, ascite, tá? São alguns sinais também. Outro problema grave é a síndrome da alça cega ou de estase intestinal, onde tenho também, novamente, um supercrescimento bacteriano desse intestino, levando a má absorção de nutrientes, principalmente
gorduras e vitamina B12. Então, a gente já sabe que o problema maior vai estar lá próximo do ilho, né? Onde eu falei que tem absorção de B12. Então, aqui eu tenho uma redução na produção do suco gástrico, diminuindo, então, a peristalse. E aí, com isso, vai gerar um supercrescimento de bactérias, né? Então, se eu não tenho um suco gástrico adequado, como que esse alimento chega no duodeno, né? Chega já com uma alteração do seu pH. Então, isso vai desfavorecer, né? Isso vai gerar um desbalanço dessas bactérias, tá? Outra causa também é a remoção da válvula ilho-secal. Então, alguma doença próxima do ilho, algum comprometimento intestinal que o indivíduo teve que passar por uma ressecção, teve que tirar um pedaço do intestino e comprometeu a válvula iliocecal, gerando, então, migração das bactérias do intestino grosso para o intestino delgado. Tá? Então, isso acontece, né? E aí vai gerar um hipercrescimento bacteriano. E também pode ser por uma queda, uma depressão dos mecanismos de imunidade dessa parede. Então, eu falei do tecido linfóide, eu falei da lisozima, né? Então, esse indivíduo vai ter uma diarreia com esteatorreia, né? Lembrando que são fezes gordurosas. Pode vir a ter, né? É bem comum que tenha anemia por causa do ácido fólico e do ferro, né? Indivíduos que têm muita diarreia costumam ter mesmo anemia. Perda de peso é bem também grave, né? E palidez, até por causa da anemia. Pode chegar à desnutrição e vai ter aí uma absorção geral de micronutrientes e até de macronutrientes também. Então, vai ter atrofia das vilosidades. Nesse caso, muitas vezes a gente suspende a lactose, embora a aula não seja de dietoterapia, mas como fala de atrofia de vilosidade, aí a gente já não tem muita produção, né? Não consegue o indivíduo digerir a lactose por não ter uma produção de lactase, tá? Não que ele tenha intolerância, tá bom, gente? Quando melhora o quadro, essa vilosidade volta a se restabelecer, tá? O que pode, então, estar associado com esse crescimento bacteriano excessivo? Então, como eu falei, a acloridria ou a hipocloridria é muito comum em pacientes que fazem uso contínuo de medicamentos à base de bomba de prótons, né? Então, os omeprazols da vida, muito comum no idoso, que já tem uma acloridria fisiológica, né, com a idade, a atonia gástrica, então a falta dessa peristalse no próprio estômago, então até alguns pacientes de bariátrica, por exemplo, e também idosos, a gastropatia vinda do HIV, tá, também é comum terem alterações gastroentéricas pela condição e pelo tratamento. Também essa estase do próprio intestino, então intestino com baixa motilidade, tá? A diverticulose, que eu falei do processo de crescimento bacteriano dentro dessas bolsinhas com restinhos, né, com fezes ali, acúmulo de fezes, ou alguma obstrução. Essa obstrução pode ser, por exemplo, uma aderência do tecido, pessoas que já fizeram ressecção intestinal, né, pessoas que têm algum processo até que eu falei de ovário policístico, não, ai, gente, me fugiu o nome, mas de ter essa aderência do intestino por ter processos até ginecológicos graves, tá? Então, pode ser um tumor também, essa obstrução, tá? E outros fatores aqui que levam, né, seria também processos de pancreatite, pode ter por alteração da produção das substâncias pancreáticas, das enzimas, insuficiência renal, até por uma condição de não conseguir eliminar totalmente, né, a amônia, tá? Ducto biliar infectado também e ressecção que eu falei da válvula iliocecal, gerando então a migração, o retorno dessas bactérias do intestino grosso, né, que é onde tem maior população de bactérias patogênicas para dentro do ilho.
O diagnóstico é médico, tá, gente? Para saber se tem alguma dessas síndromes ou esses quadros de intestinais, sempre é um diagnóstico médico. E através de um dos exames que eles fazem, esse de destilose, tá? Para ter uma sensibilidade, né, especificidade adequada para saber se tem um supercrescimento bacteriano. Então, aonde vai ter um crescimento maior de CO2, tá? Através, se sabe que tem muita produção de gás carbônico, é porque tem muita produção de bactérias. Vamos interromper aqui na doença celíaca, onde a gente depois vai dar essa continuidade.